O ano do Judiciário no Supremo Tribunal Federal foi aberto hoje. Durante a cerimônia de retomada dos trabalhos no STF, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, defendeu a democracia e a Constituição. O presidente Lula e o vice, Geraldo Alckmin, participaram da cerimônia. A reconstrução do plenário foi o símbolo da abertura do ano judiciário. A sede do Supremo Tribunal Federal foi uma das mais destruídas pelos ataques golpistas. Apesar da aparente normalidade, em menos de um mês após o atentado, as marcas do vandalismo deram peso à tradicional cerimônia. Mais de 300 convidados acompanharam a sessão. Entre eles, chefes dos poderes, ministros de Estado, embaixadores estrangeiros. Um memorial com imagens e objetos atingidos durante a invasão foi montado na entrada do plenário, como mostra o repórter Theo Cury. Aqui um dos principais pontos de memória, pedras portuguesas e bolas de vidro, bola de gude, que foram utilizadas pelos criminosos para depredar o prédio do Supremo Tribunal Federal. Pedras portuguesas que ficam ali do lado de fora na Praça dos Três Poderes. Um exemplar queimado da Constituição Federal também faz parte desse acervo, dessa memória, que a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, fez questão de dizer que é importante que esteja exposto para que isso nunca mais aconteça. Entre os discursos, a condenação aos atos criminosos e a defesa da democracia. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, diz que o momento é propício para se refletir a democracia conquistada a duras penas e afirmou que a PGR age para responder aos extremistas. O Ministério Público e este Poder Judiciário, durante os anos anteriores, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve de forma discreta, estrategicamente discreta, evitando que extremistas de todas as naturezas e ordens se manifestassem contra o regime democrático. Não obstante, muitas vezes nós ouçamos pela imprensa que nada foi feito pelo Ministério Público. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que, apesar dos ataques de uma minoria inconformada, os poderes da República resistiram. A República Brasileira demonstrou a sua importância e que prevalecerá. Presidente Lula, presidente Rosa Weber. Estarmos reunidos aqui neste plenário, na sessão de abertura do ano judiciário, é a expressão da vitalidade do Estado democrático de direito, que sai ainda mais forte após esse episódio reprovável, que será superado, mas jamais esquecido, e produzirá consequências certamente severas aos seus responsáveis. Para o presidente Lula, a escalada golpista é resultado da descrença na política e os ataques em Brasília foram o mais duro teste da democracia desde a Constituição de 1988. Lula destacou o papel do Supremo na luta contra as desigualdades. O presidente ainda lembrou a atuação do STF, citando o que ele chamou de decisões corajosas. Esta Corte atuou durante a pandemia para tirar da inação um governo que se recusava a atender às necessidades básicas da população. Atuou para enfrentar a indústria de mentiras no submundo das redes sociais e para coibir os mais notórios propagadores do ódio político. Atuou por meio de seus representantes na Justiça Eleitoral, para garantir nosso avançado processo eletrônico de votação e a própria realização das eleições do último ano. Esta Corte atuou e continua atuando para identificar e responsabilizar por seus crimes aqueles que atentaram de maneira selvagem contra a vontade das urnas. A história há de registrar e reconhecer esta página heróica do Judiciário brasileiro. A presidente da Suprema Corte, ministra Rosa Weber, enviou recados aos criminosos que depredaram Brasília, chamando de inimigos da liberdade, e prometeu: todos os envolvidos serão responsabilizados. E se há alguma dúvida
ou dificuldade de compreensão, acaso esteja a pairar, neste momento, sobre o sentido do que estou a dizer, assevero, em nome do Supremo Tribunal Federal, que, uma vez erguida da justiça a clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei. A presidente do Supremo lembrou que a democracia é uma conquista diária e permanente e, por isso, é preciso diálogo e tolerância com as diferentes opiniões. Rosa Weber pregou ainda o equilíbrio e a harmonia entre os poderes na defesa da democracia. Que possamos caminhar em 2023 com serenidade e equilíbrio, cumprindo os objetivos traçados na Carta Magna, olhos postos na entrega da prestação jurisdicional efetiva e qualificada, na coesão do Poder Judiciário, no respeito e harmonia entre os poderes, na união e fortalecimento das instituições e na defesa do Estado democrático de direito consagrado no artigo 1º da nossa Constituição.